nós recebemos com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Leonardo Campos. E nesta semana, o presidente da OAB cobrou das autoridades federais uma celeridade com relação à questão dos grampos em Mato Grosso. É vergonhoso isso no Estado de Direito Democrático, né? Que papel tem feito o Ministério Público Estadual, Federal e o próprio Poder Judiciário? Como é que a OAB tem se movimentado nesse lamaçal? Doutor Leonardo, bom dia. Bom dia, Antero, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Capital. Quero cumprimentar em especial aqui a doutora Laís Souza, fazer um cumprimento especial a todas as advogadas, além da pessoa da Laís, a pessoa da minha queridíssima Procuradora-Geral do Estado que esteve ontem aqui, Gabriela Novis, e dizer que... muito preparada, Gabriela, hein? Sem dúvida, Gabriela Novis Neves é um dos melhores quadros da advocacia pública que nós temos, e tem, com certeza, o Estado ganha muito com a sua assunção ao cargo de Procuradora-Geral. E cumprimentar os advogados na pessoa do meu conselheiro Reinaldo Ortigara, que tem feito aí um trabalho espetacular na defesa das minorias. Mauro, muito bom dia a todos os ouvintes. E Laís, eu não poderia deixar de iniciar o programa dizendo que na manhã chuvosa de Cuiabá me fez lembrar da Terra da Garoa. E na Terra da Garoa, quem brilhou ontem foram os iluminados cariocas do meu urubuzinho. Então quero mandar um cumprimento especial a toda a base tetracampeã do Flamengo da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E só lembrei disso porque na Terra da Garoa quem brilhou foi o sol carioca do Flamengo. Então, dito isso, cumprimento a todos os flamenguistas e mando um abraço a esse clube, o maior do mundo. Ao dono da rádio, Zé Dorineu. Ao João Neto, São Paulino doente. Fica aí, João Neto, vocês. Ele é São Paulino doente e são. Quando ele tá doente, ele é São Paulo, enquanto tá ação tá meia. Mas, brincadeiras à parte, voltando à questão dos grampos, Antero, você tem sido aqui, a Rádio Capital, este programa especial, mas especificamente você, somado à voz da OAB, uma das vozes que tem cobrado e sempre cobrou uma resposta para a sociedade. E nós acompanhamos aí, fazem mais de 250 dias que o escândalo veio à tona a partir do programa do Fantástico. A partir daí a OAB fez as notícias crime junto ao Tribunal de Justiça. As investigações estavam andando a contento sob a coordenação a relatoria do desembargador Orlando Perry e da delegada Ana Cristina Feldner e do delegado Stringueta. Tanto é que quando da avocação dos inquéritos pelo STJ, a delegada Ana Cristina chegou a requerer um prazo de 24, 48 horas, dizendo que estava prestes a desvendar a encerrar as investigações, concluindo naquele momento o desvendar dos fatos envolvendo esse que, para mim, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores escândalos da história recente de Mato Grosso. A partir do avocamento ao STJ, nós não tivemos mais notícia do andamento desses processos. E aí, por óbvio, a OAB já esteve com o ministro no ano passado. O ministro solicitou um tempo para que pudesse analisar todos esses inquéritos, que nós temos que relembrar à sociedade que o ministro era relator. Por que foi para o ministro? Porque ele era relator da primeira denúncia feita pelo Mauro Zac, lá atrás. Essa denúncia, como ventilou-se a autoridade com foro por prerrogativa de função, foi para o STJ. Então estava processando uma sindicância lá. Na sequência, nós, a OAB, fizemos várias denúncias ao TJ, notícia crimes, e aí foi distribuído ao desembargador Orlando Perry, salvo engano, 6 inquéritos, e esses tramitavam aqui em Mato Grosso, Tribunal de Justiça, e um outro inquérito policial militar, que tramita na vara militar aqui. Bom, com a decisão do ministro, avocou-se os 6 inquéritos que tramitavam no tribunal, 6 ou 5, não me recordo, e foi para o STJ. Então ele precisava, segundo palavras do próprio ministro Mauro Campos, em despacho pessoal conosco, fazer uma análise dos atos praticados nesse processo, nos inquéritos aqui em Mato Grosso, para, em síntese, foi o que a gente conseguiu extrair, saber se aqui nós não estaríamos investigando autoridades com foro privilegiado, portanto com foro no STJ. E eu externei ao ministro que precisávamos de uma resposta, precisávamos de uma celeridade, que a confiança era total, mas que isso precisava andar.
Bom, passou, virou o ano, recesso forense, tão logo retomando do recesso forense, nós fizemos ontem esse protocolo ao ministro, alertando ele da indignação da sociedade mato-grossense, da preocupação e alertando, sobretudo, do sentimento de impunidade que começa a ganhar forma em Mato Grosso, porque nós não temos nenhuma resposta. Não, por aqui tem-se uma certeza, viu? Tem-se uma certeza. Principalmente entre os que provavelmente têm que ser denunciados. Tem-se a absoluta convicção de que o Ministério Público não fará denúncia e que não acontecerá mais absolutamente nada. Eu não quero acreditar nisso em nome da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós vamos cobrar o ministro, nem que tiver que ir ao CNJ, tiver que ir ao STF. Eu já contatei o presidente da OAB Nacional, Cláudio Lamáquia, para que tão logo nós esperemos a resposta do ministro, marquemos novamente uma audiência com ele. E o que nós sugerimos nesse ofício? Além de alertar o ministro do sentimento de impunidade que começa a ganhar corpo na sociedade mato-grossense, ante a ausência de qualquer prestação de contas, de qualquer informações para nós, porque o processo todo tramita em segredo de justiça. Eu ia perguntar isso, qual é a razão do segredo de justiça? Deixa eu concluir, Mauro, já te respondo. Nós sugerimos a ele duas ações, que fixe prazo ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal para que conclua eventuais diligências que estejam em andamento lá, porque o ministro avocou e disse que tinha diligências em andamento na Polícia Federal e no Ministério Público Federal. E sugerimos ainda que fizesse uma completa análise em todos os inquéritos e naqueles que não houvesse nenhum indício da participação de autoridade com foro privilegiado, que desmembrasse e retornasse os inquéritos para Mato Grosso. Nós temos, por exemplo, o caso do protocolo. O caso do protocolo até então não tem autoridade, até onde chegou na investigação, pelo que a gente tinha conhecimento, não tem autoridade com foro no STJ. Portanto, isso pode descer para Mato Grosso. Nós temos os casos dos policiais militares, isso também não é do STJ. Mas eu tive a oportunidade de divulgar semana passada de que estão marcando aí uma sessão para julgar os militares. Foram convocados 5 militares e tal, papá. Isso é no IPM, isso é no inquérito policial militar. Que está tramitando aqui na vara militar, inclusive o juiz Murilo Mesquita. Ontem nós tivemos uma reportagem que foi aquela notícia que negou a possibilidade do coronel Zaqueu ia frequentar as aulas. Isso é no IPM. O IPM tramita aqui. O que eu estou dizendo são dos 6 inquéritos que tramitam, por exemplo, que foram avocados. Um deles é do protocolo, outro é da eleição de Lucas do Rio Verde. O Zaqueu, por exemplo, vai ser julgado nesse IPM? Eu não sei quem são os réus do IPM, então eu não posso falar, mas eu acho que sim, ele, o cabo. Mas ele sendo IPM. Julgado no IPM, ele é julgado também no outro processo? O IPM investiga. E não entra aí no bis in idem? Não. Um é crime militar, um apura estritamente a conduta do militar, que é o inquérito policial militar. O outro apura conduta criminal, que são os outros inquéritos. E aí, por exemplo, por que uma das angústias nossas? Nós, quando chegamos a essas investigações, falou-se em 3 mil, 40 mil, 70 mil grampos. E esses grampeados? Quem são? Por que foram grampeados? Quem deu a ordem? E mais, com essa paralisação ou essa inércia, está inclusive impossibilitando cada um do cidadão, do indivíduo que foi grampeado indevidamente, de exercer o seu direito à reparação. Eu inclusive, é o seguinte, são 7h59, eu quero saber sobre a questão do papel do Ministério Público, mas eu queria que o senhor falasse isso depois do intervalo comercial. Continue na capital, voltamos já. Oferecimento Unimed Cuiabá, cuidar de você, esse é o plano. CERS Cuiabá, o curso que mais aprova no Brasil, agora perto de você. Primeiro piso do Shopping 3 Américas. Alva Construtora, construindo pensando em você. Tetila Instituto de Saúde, excelência em sorriso, 65-2127-2121. E de Parma, os pratos mais bem servidos da cidade com um precinho especial. No
No Açaí você pode comprar em grandes volumes ou em pequenas quantidades. Temos variedade, qualidade e os melhores preços. Açaí, barato para quem tem comércio e compra para revender e barato para a dona de casa que gosta de fazer economia. Açaí, sempre o melhor negócio. Consulte nossos endereços www.açaí.com.br. Açaí. Não faça do seu coração um motivo de preocupação. Santa Rosa Cor. Atendimento cardiovascular da prevenção ao tratamento de doenças complexas com uma equipe altamente especializada e multidisciplinar. Estrutura avançada com unidade de tratamento coronariano e cardiologistas de plantão 24 horas na UTI. Santa Rosa Cor, preparado para cuidar do seu coração. Informações e consultas 36188000. Seu sonho já tem data marcada para se realizar. Parque Humaitá Residência. Condomínio fechado, casas térreas com 71 metros quadrados, 2 quartos, banheiro, sala, cozinha e garagem coberta. Área de lazer completa com piscina adulto e infantil, quiosque com churrasqueira, salão de festas, quadra poliesportiva, playground e, claro, toda a segurança que um condomínio fechado oferece. Venha realizar seu sonho. Empreendimento Parque Humaitá Residência. Da Alva Construtora. Está localizado no Parque Atalaia, em Cuiabá. Construtora Alva. Construindo pensando em você. Plantão de vendas 3054-7776 e 99699-7776. Tem de tudo no Atacadão. Sabe por que o Atacadão é o seu parceirão? Porque o Atacadão é barato todo dia. Enquanto os outros inventam motivo, inventam sorteio, no Atacadão você é premiado todo santo dia com os melhores preços e as maiores ofertas. Isso porque o Atacadão é o maior atacadista do Brasil. São mais de 140 lojas. Vai lá e aproveita. Quem compra no Atacadão sempre sai no lucro. Atacadão, o lugar de comprar barato, hoje e sempre. O sorriso é responsável por transmitir grande parte dos nossos sentimentos. E para conseguir o melhor sorriso, você pode contar com o Tetila Instituto de Saúde, um local com profissionais especializados e atendimento personalizado em todas as áreas odontológicas e tratamentos estéticos, com equipamentos de última geração e instalações modernas e confortáveis. O Tetila Instituto de Saúde trabalha com bichectomia, colocação de lentes de contatos dentais e harmonização facial. Agende uma visita pelo telefone 2127-2121 e venha conhecer o mais novo centro de saúde bucal de Cuiabá. Tetila Instituto de Saúde, excelência em sorrisos. ZYC 918, canal 270, Rádio Capital FM 101.9 MHz, Cuiabá, Mato Grosso, a rádio que toca e ouve você. Jornalismo levado a sério, fatos, assuntos polêmicos. Voltamos a apresentar Jornal da Capital. Holiday Inn Cuiabá. Quer segurança, bom atendimento, conforto e economia em um só lugar? O Holiday Inn Cuiabá possui 128 apartamentos e uma excelente localização, com piscina, academia e bar, e possui 18 salas de eventos com capacidade máxima de até 900 pessoas e uma estrutura para a realização de reuniões, palestras, lançamentos de produtos, uma estrutura completa para receber você e sua empresa. E não é só isso. O Holiday Inn te oferece 3 opções de salas de eventos para a realização de casamento, aniversário de 15 anos, enfim, a comemoração que você desejar. Holiday Inn Cuiabá, 3055-8500. Jornal da Capital. Capital Entrevista. Nós estamos entrevistando aqui o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Mato Grosso, o advogado Leonardo Campos. E perguntávamos antes do intervalo, e esse papel do Ministério Público, tanto federal quanto estadual, hein? Porque o Ministério Público Federal também não pedir o desmembramento disso é algo quase inacreditável. Antero, e
me permita antes só responder a pergunta do Mauro sobre por que decretou o sigilo. Elas estavam inclusive decretadas aqui também. O processo, quando estava sob a relatoria do desembargador Orlando Perry, havia a decretação do sigilo, e por uma razão muito simples, né? Porque ali foram informados pelas companhias de telefonia números telefônicos que estavam sendo interceptados, e isso envolve sigilo, envolve a intimidade das pessoas. Então o fundamento maior para a decretação do sigilo é isso. O que nós precisamos é isso, é ter uma ação do Ministério Público Federal cumprindo o papel que ele é constitucional, o dever que tem, o dever constitucional que tem como fiscal da lei, acelerar esse processo. E aí nós caímos na vala comum. Qual era o nosso receio? Que nós, trazendo para o caso da Lava Jato, quantas sentenças já foram proferidas pelo Moro? Voltemos ao caso do presidente Lula, por exemplo. A instrução criminal se deu em primeira instância, houve uma sentença, houve um recurso e houve o julgamento do recurso. E como vários outros já foram condenados em primeira e segunda instância. E aí eu te pergunto, da Lava Jato, para fazer um paralelo, quem já foi condenado que tem prerrogativa de função? Ninguém. Porque os tribunais superiores não têm a formação, estrutura física e formação estrutural ou estruturante para instruir processo. É por isso que a discussão do foro, ela precisa ser retomada urgente. E esse era o nosso receio. Enquanto aqui as coisas estavam andando no primeiro grau, no Tribunal de Justiça, com os delegados, chegou no STJ, a coisa parou. E aí sejamos francos, né, Antero? Essa é a nossa preocupação primeira também. Eu já levei isso ao presidente nacional da Ordem. Olha, nós temos um STJ aí mexendo com o Lava Jato, mexendo com o Petrobras, mexendo com um sem número de operações. Hora que cai uma de Mato Grosso lá, de grampo telefônico, é óbvio que isso vai ficar esquecido numa gaveta, diante das atribuições que tem os órgãos nessas operações aí que estão investigando bilhões de desvio de recursos. Então, e o que não quer dizer que para nós o grampo seja menos importante, ao contrário, para nós talvez seja a investigação mais importante em andamento essa questão dos grampos. Nós tivemos aí famílias ouvidas ilegalmente, intimidades sendo feitas de chacota nas rodas de chazinho da tarde, nas rodas de bares, e isso um dos direitos mais importantes do cidadão. Nós não podemos, e nós precisamos, se for o caso, fazer uma força-tarefa. As entidades da sociedade civil organizada aí, a Ordem se coloca à disposição, as entidades da imprensa, e vamos ao STJ cobrar do ministro. Se não tem capacidade estrutural para investigar, que desmembre e mande para cá, que aqui nós temos um aparelho da Polícia Civil, a doutora Ana Cristina volta a dizer, o Tribunal de Justiça apto a dar uma resposta à sociedade célere. E tem possibilidade de resgatar a questão dos áudios dessas gravações? Porque o Cabo Gesso fala que não sabe onde está, ninguém sabe onde está, e o conteúdo da gravação. Uma coisa é identificar que eu fui grampeado, mas as conversas que eu falei, né? Ou só quem grampeou que tem guardado essas conversas para fazer aqueles famosos dossiês, organiza dossiê, 70 mil dossiê, né? Que tem 70 mil telefones gravados. Eu me recordo que um dos pedidos que nós fizemos no desembargador Orlando Perry foi que requisitasse uma perícia uma auditoria, uma perícia pela Polícia Federal. E o desembargador já tinha deferido esse requerimento, iria colocar a Polícia Federal nas investigações, inclusive falando com o Ministério da Justiça, porque isso é muita tecnologia. E nós falávamos isso tanto dos grampos, e eu relembro, como a quebra do sigilo fiscal na Cefaz. Acesso por promotores a sigilos fiscais sem autorização judicial. Isso também é objeto de grampo, é objeto da investigação, é um dos inquéritos. Aí eu pergunto, investigação de promotor. Aliás, os promotores já se auto-absolveram, né? É mais grave ainda, né? Não já aconteceu isso? Essa situação é mais grave ainda. Me parece que essa situação da atuação do MP no caso dos grampos é muito grave, justamente pelo papel constitucional que tem o Ministério Público. É por isso que não anda, mano. É por isso que não anda, por isso que eu perguntei aqui, e o papel do Ministério Público? O Ministério Público sob Mauro Curvo é uma tragédia. Eu gosto do Mauro Curvo. O Mauro Curvo tem uma qualidade extraordinária, mistense. Família de mistense, pai dele foi amigo do meu pai. É uma pessoa assim muito respeitada em Cuiabá, pela cuiabania, etc e tal. Mas o que o Ministério Público está fazendo? Ele está se autodestruindo, gente.
No mínimo as questões de improbidade. Porque assim, é muito pior para o Ministério Público não apontar alguns dos seus e deixar a instituição empurrá-lo. Estão deixando a instituição empurrá-lo. Assim, e eu não diria que é só o Ministério Público Estadual, porque eu fico indignado com essa coisa parada lá no Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal também não vê nada, né? E a OAB pensa em falar com o Ministério Público Federal? Claro, nessa ida nossa, vamos deixar ver o que o ministro vai processar com esse ofício, com esse requerimento que fizemos. Após isso, eu já vou solicitar ao presidente nacional que marque essa audiência com o ministro, e claro que a gente também vai à Procuradoria da República. Vocês todos sabem no posicionamento isento que tenho e procuro conduzir a Ordem dos Advogados do Brasil, criticando e elogiando quando for preciso. Inclusive, teci severas críticas ao Ministério Público Estadual. Mas aqui cabe uma ressalva. Nesse caso, por enquanto, o Ministério Público Estadual está de mãos atadas, porque todos os inquéritos foram avocados ao Superior Tribunal de Justiça. Então, pelo menos no caso dos grampos, no caso da quebra do sigilo fiscal da Cefaz, não há que se impor nenhuma responsabilidade ao Ministério Público Estadual. E neste momento, por quê? Porque os processos não estão aqui, estão lá. Tão logo haja o desmembramento, se houver, e retorne para cá, aí sim. O Ministério Público Estadual, por exemplo, foi célere, e eu tenho o maior respeito pelo Procurador-Geral Mauro Curvo, assim como tenho pelo poconiano Paulo Prado, foi célere na questão do inquérito policial militar. Não, eu acho que o Ministério Público São Paulo Prado funcionou espetacularmente bem. Então, mas até como com Mauro Curvo, eles foram céleres e ofereceram as denúncias no inquérito policial militar. O que eu quero dizer? Nós temos que fazer as críticas quando ela, na nossa opinião, quando ela tem que ser feita. Agora, o Ministério Público Estadual não pode sofrer nenhuma crítica no caso dos grampos, porque o processo não está sob a jurisdição dele. O processo está sob a jurisdição do Ministério Público Federal e do STJ. Se retornar, e quando retornar, aí sim a condição passa a ser do Ministério Público Estadual. Mas retomando, por exemplo, o que tem a ver essa questão da quebra do sigilo fiscal, que envolve acesso, ou em tese, acesso por promotores e delegados sem ordem judicial aos nossos sigilos. Sigilo de desembargadores, sigilo de juízes, sigilo de empresários, sigilo de político. Esse inquérito está fazendo o que no STJ, por exemplo? Tem que desmembrar e descer para cá. E uma das diligências que solicitamos ao relator Orlando Perry à época era que a perícia no sistema da Cefaz de acesso fosse feita pela Polícia Federal. E o desembargador Orlando Perry já tinha deferido essa diligência. E aí vai responder. Então hoje eu não consigo, até pelo não ter formação técnica para isso, te dizer se esses acessos, os áudios, o aparelho que gravou os áudios podem ser acessados e se a gente consegue rastrear. Não, mas que o aparelho sumiu, esse é o problema, deram sumiço no aparelho. Diz que tem um HD que está transitando por aí, se é que existe ainda, se não destruíram. Alguma parte das investigações diz que esse HD existe e batemos na trave de onde estaria esse HD, inclusive com os acessos, com a forma como se dava. Então, quer dizer, existe pessoas que estão presas, existe aí comentários de corredor que estão se negociando uma delação, então a gente não sabe em que pé que está isso ainda. Presidente, com relação à pena em si por esse crime da Grampolândia Pantaneira, a prescrição disso e qual é o risco de isso não dar em nada se continuar no STJ, como o senhor disse aí, com uma série de investigações e acaba um estado considerado como menor sendo deixado de lado perante investigações de cunho nacional. Laís, tenha certeza, a gente, a partir do momento que foram feitas as denúncias, eu não sou criminalista, não estou na área, mas há as fases de interrupção da prescrição. E como os fatos vieram à tona há 200 dias, ou seja, ano passado, essas prescrições começam a correr, quero crer, que me corrijam aí os ouvintes criminalistas que estiver errado, a partir do momento da instauração desses processos. Claro que se retroage para a data do fato e etc. Mas a gente vai, inclusive, alertamos o ministro nesse aspecto, de que além do natural direito de cada um de nós
indivíduos, de cada um de nós cidadãos, de termos uma resposta, é dever dessas autoridades nos dar essa resposta. E aí não tem um compromisso nenhum a não ser com a sociedade. Se tiver que representar por excesso de prazo, Procuradoria Federal no Conselho Nacional do Ministério Público, tenha certeza que o faremos. Se tiver que levar o caso ao CNJ ou mandado de segurança também no STF para impulsionamento, tenha certeza que conosco o compromisso nosso é com a sociedade. Vamos falar da briga da OAB agora? Tem uma pergunta. Tem uma pergunta aí. Marcos Ojeda. Ele está perguntando aqui via Facebook. Com todo respeito a essa instituição, que é a OAB, deve sim cobrar respostas sobre os grampos. E também espero que a OAB se movimente e cobre maior veemência, que a justiça consiga a devolução dos valores roubados e já declarados pelo governador Silval Barbosa. Isso sim é preocupante e tem uma urgência tremenda. O que a OAB tem feito ou cobrado quanto a isso? Bom dia a todos. Marcos Ojeda. Obrigado, Marcos, pela pergunta. A delação do Silval, o termo de colaboração premiada, aliás, delação não, o termo de colaboração premiada é uma vergonha, né? Silval declara que roubou aí quase 1 bilhão e devolve aí 70, 80 milhões e fica por isso mesmo e etc. Não podemos. Acordaço, né? Acordaço. Mas isso a vergonha é do Ministério Público, né? Também, que homologou a delação do Ministério Público Federal, do Supremo. Quem estabelece essa concessão é o Ministério Público, né? E nós, Antero, é preciso lembrar aqui. Isso aí, o Gilmar Mendes está certo, né? Isso aí precisa acabar, né? Esse poder exclusivo não pode do Ministério ser carimbador de delação de acordo de colaboração premiada. O Poder Judiciário não pode. Tem que ter a chancela do Irmão, Judiciário. me permita aqui, preciso fazer esse registro. Nós fomos a primeira instituição do Brasil, através do conselheiro federal Joaquim Spadoni, que solicitamos a intervenção do Conselho Federal para que revisse os termos da colaboração premiada da JBS, que tem um faturamento de 80 bilhões, eu não me lembro, e vai devolver 10% do faturamento. Então aí nós começamos a questionar essa onda dos acordos de colaboração premiada, sem qualquer participação da sociedade, sem qualquer participação. É o Ministério Público e o devedor, o Ministério Público e o culpado leva para o juiz tem que bater o carimbo e tá pronto. Não, o Supremo precisa colocar parâmetros na delação premiada que traga o Poder Judiciário como dono da caneta, como ator principal disso. Não a pode delação nesses termos, a delação nesses termos me parece que comprando a eficiência, parece que o Ministério Público está comprando a eficiência dele, né? Quer dizer, está pagando para ser eficiente, entre aspas, a tese do Ministério Público é assim, que o Ministério Público, por exemplo, pegou 87 milhões de Silval, mas em função do que o Silval delatou, vai pegar mais 10 milhões do empresário e tal, 8 milhões do empresário e tal, e no somatório vai restituir aqueles 1 bilhão. Não vai, né? Para aí. O Silval saiu com patrimônio demais. Saiu rico desse negócio. É um negócio fantástico. Foi bom demais pro Silval Barbosa esse acordo que fizeram. Cumpri 2 anos em casa, né? Tornozeleira em casa. Tornozeleira num big de uma cobertura, né? Sei lá onde ele mora, né? Tranquilo. É um negócio bacana. Isso, esses são os aspectos, é claro, eu já tive aqui por várias vezes. Embora eu defenda o Instituto da Delação. Isso que eu ia dizer. Eu já tive aqui fazendo severas críticas ao Instituto da Delação premiada. Mas eu acho que não pode, sem ter a chancela do Judiciário e nesses termos, porque são termos vígios. O Instituto precisa ser aprimorado. O da JBS. Ele precisa ser aprimorado. Eu falei aqui nesse programa, sentado nessa mesma. Não, da JBS era melhor que o do Silval, né? Disparado, né? O da JBS era melhor, né? E aí você faz um momento histórico das investigações, e vocês são mais experientes que eu, você lembra como que eram as investigações, era o escrivão, o delegado, indo e tal. Aí começamos a tal quebra do sigilo. Aí parou-se as investigações, todas as investigações eram através de sigilo. Agora é só delação. Aí já teve tortura, né? E já teve tortura. Aí você pula uma outra fase, era telefone. Quebra de sigilo fiscal, que eu disse a primeira. Aí passou para quebra de sigilo telefone. Você não se investigava, não ser dentro de uma sala, todo mundo ouvindo todo mundo, a partir dali você pegava e desvendava os crimes. Como ninguém mais falou mais nada no telefone diante dessa quebra de sigilo, sem qualquer tipo de controle, agora parece que o único instrumento que se tem é a delação. E qual que é a crítica à delação? Não é a crítica propriamente dita do Instituto da Delação. É que nas atuais circunstâncias que estamos passando, permita-me o ministro Marco Aurélio, tempos difíceis, você está prendendo, deixando preso
para forçar o instituto da delação. Está usando a prisão preventiva. Não. A tese do Ministério Público Federal, os dados do Ministério Público Federal é que 87% das delações, aí não, 87% de delações foram feitas por pessoas soltas. Antero, mas por que foram 13%... feitas por pessoas soltas? Após os que estavam presos começar a delatar. Ingressarem com todos os recursos possíveis não conseguir sair. E não conseguir sair. Aí o que tá solto falou: rapaz, o próximo que vai preso sou eu, é melhor eu ir lá e delatar para não sequer ir preso. Então nós temos que aprimorar. Mas se for assim, então tá bom, hein? Não, mas de qualquer maneira, isso não elimina. Mas se for assim, tá bom, hein? Mas isso não elimina, por exemplo, uma prisão de 2-3 anos sem nenhum julgamento. Nenhum julgamento. Tem que eu acho que isso Então tá bom, não. Você que gosta de citar. Vou assumir aqui tese de advogado criminalista, de advogados criminalistas. Não é isso, é direito, pô. Antero é direito. Antero que gosta de citar o Pacto de São José da Conceição. No Brasil, o processo penal inverteu. No Brasil se está sendo. Primeiro você está prendendo para investigar e se está soltando depois de condenado. Porque você vai condenar. Inverteu. Não, para aí. A lógica é outra. Qual anjo aí que foi preso? Olha da Lava Jato, olha das operações. Tá bom, cita um anjo que foi preso. Um anjo, não tem nenhum anjo aí. Marcelo Odebrecht, Zé Dirceu, Delúbio, qual que é o anjo que foi preso na Lava Jato? A questão não é. Nós não estamos defendendo a prisão. Anjo ou demônio, a questão é o direito. Tem que obedecer o processo penal. Se não obedecer o processo penal, você vai. Não tem nenhum preso fora do processo penal aí. O que tem é um alongamento de prisão preventiva, isso sim. Isso tá errado. Falando. É um instituto que está sendo utilizado fora de que qualquer está se prendendo para investigar e se cumprindo pena solto. E a lógica do nosso processo, enquanto viger este processo atual, é o contrário. A prisão, ela se deve dar como exceção e após a sentença penal. É isso que o ministro Gilmar Mendes se referiu aqui nesse programa, a direito a estar na rua. Não, mas peraí, o direito a estar na rua, tudo bem, mas a população não é a favor de soltar todos esses bandidos que tem aí, né? Estão falando aqui no Facebook, estão falando o seguinte, que isso está sendo feito com o Coronel Zaqueu. Estão mantendo ele preso para forçar uma delação. Tá aí. Ouvinte antenado e tá analisa as contas, claro. Analisa a ordem natural. Aconteceu isso com o ex-governador, né? Ele ficou preso, fez a delação, alguns dias depois ele conseguiu sair, acho que 19 meses após. Olha, eu não sei não, eu acho que a gravidade dos crimes que determinadas pessoas cometem não pode sair assim no frescão, não. Tem que ficar lá no xilindró mesmo, até para saber que pode voltar para lá, né? Até para saber que pode voltar para lá quando dá a sentença definitiva. Eu queria encerrar só com uma pergunta. Recentemente a OAB entrou num assunto aí que é o governo ter estabelecido uma diminuição na questão do valor que o Estado podia receber diretamente da questão ou tinha que pagar. É o contrário, ao invés de receber, tinha que pagar. Como que é o nome técnico? RPV. E a OAB se manifestou sobre isso já. Isso foi mais. Primeiro explica aí o que é esse tal de RPV, porque é um palavrão aqui para nós e pro ouvinte. RPV são as requisições de pequeno valor. Todos os créditos que você, cidadão comum, empresário, empresa, pessoa física ou jurídica, tem contra o Estado, elas são duas denominações. Ou ela vira precatório, você recebe na fila do precatório, ou através das requisições de pequeno valor. Então a legislação, a Constituição estabeleceu essas duas formas do Estado pagar os seus credores a partir de sentenças judiciais, vamos dizer assim. E aí ele estabeleceu o limite. Você tem um teto. Só para um pequeno fornecedor de material ou de serviço, prestador de serviço, não recebeu do governo, entrou com ação judicial, é 30 mil reais. Isso. E aí, o que o artigo 100 da Constituição fala? Ele estabelece ou precatório
ou requisição de pequeno valor. E aí ela estabelece um valor monetário. O que é precatório, a partir de X reais vira precatório, o outro, a requisição de pequeno valor. A requisição de pequeno valor, o Estado pagava antes em 120 dias. Com o novo CPC, reduziu esse prazo para 60 dias e estabeleceu que o Estado e os municípios do Distrito Federal possam fixar esses parâmetros. No estado de Mato Grosso, as requisições de pequeno valor eram até 206 UPF. Algo em torno de 30 mil reais. Então, todos aqueles cidadãos que têm um crédito do Estado, após uma sentença condenatória, formou um RPV, todo um processo, um rito processual, poderia requisitar e o Estado tinha que pagar em 120 dias, com o novo CPC em 60 e vinha pagando. Para nossa surpresa, foi enviada uma lei para a Assembleia, reduzindo o valor do teto do RPV, de 206 UPF, 256 UPF, para 100 UPF. Isso vai diretamente fere ao encontro do interesse do cidadão. E eu estou falando de requisição de pequeno valor. Portanto, são pequenos créditos. É esse pequeno empresário que não recebeu de um governo para outro, é aquele indivíduo que teve um agente do Estado, bateu, por exemplo, no seu carro e entrou no juizado especial e constituiu um crédito para receber do Estado. Então, infelizmente, mais uma vez, sem qualquer discussão com a sociedade, porque eu levei, Antero, esse tema para a Assembleia. Essa lei, ela foi encaminhada para a Assembleia para ter sido aprovado em março, abril do ano passado. Com a nossa intervenção da Ordem de Advogados do Brasil, fomos até o deputado de Sorriso. Gilmar. Não, Zé Domingos. Zé Domingos, que é presidente da Comissão de Assuntos Sociais, e ao deputado Pedro Satélite, e mostramos isso a eles, da importância de se não reduzir, de se manter os 256 UPF. Que já é pequeno, né? Que já é pequeno. Havia um compromisso desses dois deputados, principalmente o deputado Pedro Satélite, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que esse assunto não seria tratado sem discussão, e para nossa surpresa, no calar, 27 de dezembro, aprovou a lei. Aprovou a lei reduzindo de 256 UPF para 100 UPF, de 30 mil para algo em torno de 12 mil. Então, aquele cidadão que tiver um crédito de Estado de 15 mil reais, por exemplo, ele entra para a fila do precatório. E aí, com todo o respeito que tenho pelos secretários de Fazenda, dizer que a justificativa é porque o Estado estava gastando muito com as requisições de pequeno valor e que esse valor poderia ser reduzido, permitiria que o Estado investisse esse dinheiro que está deixando de pagar em outras áreas. Absolutamente, isso não tem menor fundamento e é um deboche com a cara de você, cidadão. É um deboche com a cara de cada um de nós, mato-grossenses aqui. E, Antero, vocês são advogados, você, Laís. Eu tô falando, de uma ação judicial transitada em julgado. Eu tô falando de um crédito do cara que tá esperando há 10 anos para receber. E o Estado recorre de tudo e recorre até as últimas instâncias. Aí quando forma o RPV, agora não, de 30 baixou para 12. Pelo amor de Deus, isso é de uma insensibilidade e de um retrocesso. A lei? E aí é o pior. Além de, porque isso é uma decisão política. 256 para 100 é uma decisão política, não concordo e etc, mas é política. Mas o que é pior? Mas pode fazer isso? O Estado pode? Pode fixar, pode. Então... Não, mas aí a inconstitucionalidade que nós apontamos é no artigo 5º dessa lei, que ela estabelece que os processos em andamento e que da data da vigência dessa lei reduz de 256 para 70 UPF. Baixa menos, mais ainda, retroagindo. De uma total insegurança jurídica e de uma total inconstitucionalidade. Me permita aí, com as vênias e o respeito e carinho e admiração que tem, tanto pela Gabriela, que já citei aqui, como pelo ex-procurador e hoje secretário de Fazenda, Rogério Galo. A Gabriela não era procuradora ainda. Não, pelo Rogério Galo, que defende a constitucionalidade do dispositivo, basta entrar no Supremo, qualquer estudante de direito já sabe, tem parecer do Ministério Público Federal no ADIM do Rio Grande do Sul, tem decisão do ministro Gilmar Mendes clara, dizendo que não pode retroagir, os processos em andamento, permanece a legislação antiga. E agora, ontem, ou antes de ontem, através do advogado Pedro Paulo Peixoto, quero aqui cumprimentá-lo também, já houve o deferimento de uma liminar pela desembargadora Helena Maria, suspendendo naqueles casos que tratavam o mandato de segurança a aplicabilidade do artigo 5º que retroagia para baixar de 256 para 70 UPF. Então isso, com todo o respeito que tenho, é um desserviço feito pelo poder público estadual que atinge diretamente o interesse de cada cidadão, principalmente do pequeno.
Porque o grande é precatório. O grande entra na fila do precatório, já se preparou para isso. Agora o pequeno, imagina, mal, você tá lá em Poconé, um veículo da Secretaria de Estado tal vai dar um rebate no meu carro, o Estado não paga, eu entro com a ação, entro no juizado especial, o Estado recorre até a última instância, forma meu precatório, eu já tive que pagar para arrumar meu carro, porque como que eu vou andar com o carro que tá batido? Paguei, arrumei o carro, entro com a ação, ganho uma ação, o Estado recorre, ganho um recurso, forma um RPV, agora eu entro na fila do precatório. Isso não é justo com o pequeno, isso é de uma insensibilidade enorme. Espero que o espero que o procurador Galo, que o secretário Rogério Galo, advogado, companheiro, brilhante jurista, um dos quadros mais preparados que temos, e a procuradora Gabriela, sensibilizem o governador Pedro Táxi diante dessa decisão do STF em outros processos e dessa decisão da desembargadora Helena Bezerra, a alterar esse artigo e revogar isso e tocar como era. Só uma pergunta, a OAB está tomando alguma providência com relação à questão dos oficiais de justiça do Estado não estar repassando os valores devidos da VIPAI? Tem alguma providência? Porque quem é atingido diretamente é justamente o pobre, que não tá, que ele entra com a justiça gratuita e os mandados de segurança e as intimações não são cumpridas. Eu, em conversa informal com o desembargador Rui Ramos, quando alertei-o dessa situação, ele me disse que estaria resolvendo e que não permitiria que os oficiais de justiça não deixassem de cumprir os mandados de justiça gratuita sob esse fundamento do não pagamento da VIPAI. Ela é para cair todo dia 10, o 10º dia útil, e está atrasado. Porém, já chegou até o conhecimento da OAB várias certidões de oficiais de justiça certificando no processo que deixou de cumprir aquele mandato em razão de não ter os recursos da VIPAI. Então eu tenho uma reunião com o presidente Rui Ramos terça-feira, levarei esse assunto para o presidente Rui Ramos, já dialoguei com o presidente da AMAN, Dr. José Arimateia, início dessa semana na OAB, vamos sentar com os sindicatos e eu quero entender o que não pode, e aí eu encerro a minha participação aqui agradecendo a atenção dos ouvintes. Tá devendo para o Ministério Público Estadual não sei quantos milhões do 10º. Tá devendo para a Assembleia, tá devendo para o TCE, tá devendo para o Poder Judiciário. Até enquanto tá devendo para o Poder e não há prejuízo ao cidadão, não é problema nosso. A partir do momento, nosso que eu digo sociedade, a partir do momento que um desses órgãos deixa de prestar um serviço essencial, como é o caso do oficial de justiça, sob o fundamento de atraso no repasse do 10º, aí não dá para aceitar. Aí nós precisamos ir para cima, inclusive responsabilizando. Tá na hora desses chefes de poder terem a coragem de fazer um enfrentamento judicial com o Poder Executivo. Não dá mais para aceitar. A paciência chegou no limite. A paciência, por exemplo, de prejudicar o cidadão beneficiário da justiça gratuita. Estamos falando de processo de pensão alimentícia. Está deixando de cumprir mandato de pensão alimentícia. Está deixando de cumprir mandato de Maria da Penha. Por falta de repasse do 10º, está na hora de ter a coragem, se portar como chefe de poder e fazer o enfrentamento, inclusive com crime de responsabilidade, se for o caso. Inclusive com o pedido de intervenção. Não dá mais. A paciência nossa chegou ao limite. Nós estamos aí escutando, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Há quanto tempo? No mínimo 3 anos, 2 anos. Então eu vou levar esse assunto para o presidente Rui Ramos. A sociedade não pode ser prejudicada. Se o Poder Judiciário tinha gordura para queimar, se a Assembleia tem gordura para queimar, isso é problema dos chefes de poderes. Agora, quando isso é repassado ao cidadão sob esse argumento de que não tem dinheiro, porque não houve, porque por conta da ausência de repasse, aí a sociedade não pode aceitar. Presidente, muito obrigado pela entrevista. Agradeço, Antero, cumprimento você, Laís, Mauro, todos os companheiros aqui da rádio. Uma boa sexta-feira a todos os ouvintes. Tá, e Montesquieu em Mato Grosso foi enterrado faz tempo. Aqui só o executivo é poder.